Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e também meditando na palavra do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos também aprendermos da palavra do Senhor que nos direciona. Estive ausente esses dias devido à nossa correria nos estudos. Estamos estudando para trazer um melhor conteúdo aqui para vocês nesse canal Reino Simples de Deus. Peço a compreensão e as orações ao meu favor para que Deus possa continuar me ampliando a visão, me dando sabedoria acerca da palavra do Senhor. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Nosso desejo é aprender. Intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, espirituais, familiar, emocional. Deus querido, que o Senhor possa ajudá-los a cada um passar pelas suas dificuldades, que o Senhor possa orientá-los na sua palavra e guiar, Senhor Deus, os teus filhos nas decisões. Abençoe o nosso fim de semana, o nosso sábado e o nosso domingo. Nos encha da tua graça. Fala conosco agora através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salmo de número 23 é um salmo muito conhecido, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, ou seja, todos os dias a palavra de Deus ela tem algo novo para nós. Podemos tirar uma semana inteira observando apenas um texto, e esse texto vai falar com cada um diferentemente de cada dia, porque é a palavra de Deus. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, ele traz um ensinamento sobre uma confiança no pastor. O ato de confiar no pastor traz tranquilidade para a ovelha. Davi, ele é o autor do Salmo 23, e Davi entendia do assunto de pastorear ovelhas. Então, Davi, ele se coloca como ovelha e atribui a ação pastoral a Deus. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, e então nada me faltará. Assim, Davi coloca ele na posição de ovelha e Deus na posição de pastor. Podemos fazer também uma junção com o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, ali aonde Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor. Então, a ligação ela acontece em toda a Escritura Sagrada, apresentando Deus, Jesus Cristo e a própria pessoa do Espírito Santo a esse cuidado pastoral. A ação de ser pastor, ela implica em várias coisas, como o cuidado, a proteção, a alimentação, a proteção e outras coisas que fazem referência ao que é pastor.
Então, Davi, ele está colocando que Deus é pastor e ele aplica esse conceito de ser pastor, dizendo aquilo que ele tem. O que ele tem? Ele não tem falta de nada. Ele tem pastos verdes, ele tem águas tranquilas. Ainda que ele passe por um vale, o Senhor pastor está com ele, com a vara e com o cajado, que guia e consola. Então Davi, ele coloca o pastor como Deus, ele como ovelha. E a ação de Deus na vida dele traz ações que ele recebe. Quais ações? O cuidado, a proteção, a graça, o favor. Tudo que o pastor, no quesito pastorado, nessa relação de pastor e ovelha, tem, Davi aqui coloca que ele tem com Deus. Vejamos então que o Salmo 23, ele traz uma referência única. O Senhor é pastor, eu sou ovelha. Ao fazer isso, Davi está aplicando o Salmo 23, dizendo: quem controla é o Senhor, porque Ele é pastor e eu sou ovelha. Ovelha não tem voz, pastor tem voz. Ovelha não tem posicionamento, habilidade, força, visão ou até mesmo vontade própria. Não, é ovelha. O pastor tem. Ao fazer essa relação de que o pastor é Deus e a ovelha é ele, ele está se colocando no lugar que ele deveria estar, que é na posição inferior a Deus. Veja só que lindo isso aqui. Nós temos Davi dizendo: eu sou como uma ovelha, e Deus é como um pastor. Como uma ovelha, eu recebo o cuidado, a ordem do pastor. Como pastor, Deus cuida, zela, transforma, me guia, me protege, me ampara, me alimenta como pastor. Isso é maravilhoso, isso é lindo da palavra de Deus, porque é ação pastoral em cima da ovelha. Cuidado, proteção e amparo. Então veja só o que Davi, ele estabelece que Deus é pastor e ele é ovelha. Deus o guia, Deus o conduz, Deus refrigera a alma dele, Deus guia ele a águas tranquilas, Deus faz justiça por ele, Deus, em meio a vales de sombra de morte, o guia a tal ponto que ele, como ovelha, não tem medo do mal. Por que não tem? Porque Deus está com ele. A vara e o cajado o consolam. Vara e cajado eram utensílios pastorais que tinham a ação de proteger, de cuidar e de guiar. Então Davi está dizendo: além de Deus estar comigo no vale, ele utiliza meios como vara e como cajado para me manter no caminho. Olha que construção linda e maravilhosa que Davi ele vai fazendo ao colocar este atributo em Deus, o pastor, o grande pastor, o eterno pastor. Davi está dizendo que ele é ovelha, mas há uma ovelha cuidada, protegida, amparada e guiada. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faltará faz referência a uma ação contínua,
não tenho falta, não vou ter falta. O que é isso? Deus, ele vai me proteger ao longo da jornada, ao longo do caminho. Como ovelha, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que o pastor está me guiando às águas certas. Como ovelha, eu não sei como passar o vale, mas eu sei que o pastor sabe passar eu, ovelha, pelo vale, utilizando o mecanismo de vara e cajado, que me consolam no meio do vale e do sofrimento. O Salmo 23, ele é amplo, porque no verso 5 ele vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi mostra que Deus é capaz de colocar ele na eminência, na frente dos inimigos, e provar para os inimigos que ele é escolhido, chamado, vocacionado. E ele então diz no verso 6: certamente eu tenho por certeza, eu tenho por confiança, eu tenho por esperança que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, Davi estava dizendo como ovelha: a bondade e a misericórdia me seguirão no vale, na montanha, me seguirão nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, me seguirão todos os dias, ou seja, dias bons, dias ruins, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estarei na presença de Deus, porque Deus me fará estar por longos dias. O Salmo 23 traz então para nós esse contexto, o contexto da fidelidade de Deus com a sua ovelha. Davi se coloca como ovelha e ele vê o cuidado, o amparo, a proteção do pastor, que é o Senhor, sobre a sua vida, até mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de fragilidade, nos momentos de medo. Ele expressa: na angústia, o Senhor me faz ter águas tranquilas que refrigeram a alma. No medo, o Senhor está comigo, me consolando com a vara e o cajado. Com os inimigos, o Senhor prova para os meus inimigos que eu sou chamado, escolhido, vocacionado. E todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor estará ao meu lado. O Salmo 23 é lindo e mostra para nós a fidelidade de Deus para com os seus. Duas lições nós devemos então aqui marcar, além de tudo isso que nós discorremos aqui. Primeiro, o pastor só vai ser pastor na sua vida se você der essa característica para ele: meu pastor. Davi diz: o Senhor é o meu. O Senhor não é o nosso, o Senhor é o meu, é particular meu. Davi estava dizendo: é meu pastor. Ele trabalha na minha vida, ele transforma o meu interior, ele prova nas minhas dificuldades, ele lida comigo. E isso implica para nós aqui, numa lição prática, chamarmos Deus para guiar a nossa vida. Cada um é responsável pela sua. Embora podemos viver de forma congregacional e até mesmo familiar, mas a cada um está esta incumbência, está essa decisão, essa responsabilidade de cuidar de si mesmo. Davi então coloca isso: o Senhor é o meu. Não importa se Israel
pensa assim, não importa se os meus familiares pensam assim, o que importa é que o Senhor é o meu pastor. E isso deve ficar muito claro, nítido na nossa mente, que nós devemos ter esse posicionamento e dizer que o Senhor é o meu, ok? Trazer ele no sentido pessoal, nesse sentido íntimo e particular. O Senhor é o meu pastor e então ele vai realizar as coisas que a gente já discorreu aqui. A segunda lição que nós entendemos aqui e deve estar bem estabelecido é que o Senhor é pastor. Deus Pai, ele é o pastor nosso. Ele lida conosco como um pastor. Então, como pastor, ele vê as nossas necessidades, as nossas ações, Deus vê. Ele vê o que somos, ele vê o que temos, ele analisa ovelha a ovelha. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele também estabelece esse princípio que ele conhece as ovelhas e que ele tem muitas ovelhas em todo o planeta. E isso mostra que ele tem esta ação, esta visão particular de cada ovelha. Assim como nós devemos olhar para Deus e ter ele no sentido pessoal, Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo olham para nós também de forma pessoal. Eu fecho essa reflexão dizendo para você que me escuta, você tem um pastor e esse pastor te dá responsabilidades, mas esse mesmo pastor irá te ajudar a cumprir as suas responsabilidades. O Senhor, nosso pastor, vai nos guiar em toda a nossa jornada, em toda a nossa vida. Ele nos guiará, nos conduzirá no vale, no pasto, na frente dos inimigos. Por que ele vai fazer isso? Porque ele é o pastor. E como pastor, ele vai nos cercar de bondade e de misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por este Salmo de número 23, pedimos o Teu cuidado, a Tua proteção e o Teu amparo. Que o Senhor possa consolar os corações que estão assistindo este vídeo neste momento, ajudá-los, orientá-los, fortalecê-los e capacitá-los. Pai, precisamos de Ti. Como ovelhas, estamos, ó Deus, necessitando de pasto verdejantes, de águas que refrigeram a alma. Precisamos que o Senhor esteja conosco diante dos nossos inimigos. Precisamos da sua bondade e da sua misericórdia. Senhor, ajuda, dê um fim de semana abençoado, seja conosco, abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes, abençoe, Senhor, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, cuide dos teus filhos, dê uma boa noite a cada um, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.